Essa é a Margarete Ishigaki. Ela é CEO do IEP, um instituto de pós-graduação para odontologia fundado em 2007 na cidade de Manaus. Sempre com um pensamento à frente do seu tempo, buscou com muita garra e determinação formar uma das melhores instituições daqui do Amazonas. E a ideia, ela vira realidade quando você planeja, faz o passo a passo e entra em ação. Porque ideia por ideia, ela morre ideia. Você só vai ter sucesso se você executar. Ganhadora de muitos prêmios e homenagens, dedicou seu tempo na busca de trazer melhorias para seu instituto. O atendente de IA atende melhor do que muitas atendentes bem treinadas. E atendente de IA é assim, não fica doente, não fica TPM, não falta, não se interna, não tem licença maternidade, não tem mau humor. Não tem mau humor. Outro dia, um paciente estava falando assim: Lana, você pode me passar o seu telefone? Mal ele sabe que a pessoa nem existe, que é IA. Hoje, vamos conhecer um pouco mais de perto a sua trajetória de como chegou até aqui e a sua visão para continuar avançando, independente das surpresas que a vida trouxe. Um pouco da minha história é que eu sou dentista da época que era UA, que era a Universidade do Amazonas, então não tinha a estadual, e só tinha essa que é a UA, né, que é a federal, e só tinha 30 vagas por ano, né? Não sou muito antiga, mas eu sou dessa época. Aí, quem perdia a vaga dos 30 era só no outro ano. Essa era a época da década de 90, era assim, entendeu? Aí, depois que eu me formei em odonto, aí eu fiz todas as pós que você possa imaginar na área de odontologia. Porque uma área vai complementando a outra, mesmo que você não atue em todas as áreas, né? Então, eu fiz, acho que só não fiz mesmo implantodontia como especialização, mas eu tenho uma vivência por estar aqui, né? Então, um dia, numa conversa informal com o presidente do CRO daqui, eu ouvi que estava saindo muito dentista, né? Que começou a abrir as faculdades particulares, que na época tinha 8 faculdades, hoje acho que já deve ter até mais. Tem 9, eu acho. E eram muitas vagas que estavam abrindo, né? Então, simplesmente do nada eu sei assim, poderia eu dar curso, já que vai ter tanto dentista, eu posso promover curso de excelência, porque é muito caro. O pessoal vai querer se aprimorar, né? É muito caro cada dentista ir para fora. Então, fazer bons cursos para que eles, né, possam fazer aqui mesmo, né? Antigamente só fazia curso de especialização quem tinha muito dinheiro, porque a passagem era ida e volta uns 3, 4, 5 mil reais antigamente. Tinha que fazer fora em São Paulo, então, né? É só rico que fazia a especialização. Então, a partir desse princípio, eu imaginei assim, promover curso de excelência, trazer os bons do Brasil, renomes, para que cada um não precise ir. Então, a gente traz o professor para promover para pessoas que estão morando aqui. Haveria não necessidade mais para eles irem para fora, entendeu? Então seria mais acessível para todos. Que antigamente era assim, especialista é rico. Por quê? Porque era muito caro viajar com todo o translado, a passagem, o curso, entendeu? Era muito caro. Aqui não tinha que ir para fora. Aí depois é que foi, né, aparecendo os cursos. E aí, por acaso, um dia quando eu fui tirar um visto americano, eu conheci uma unidade igual essa de Brasília. Aí nasceu a ideia, e a ideia ela vira realidade quando você planeja, faz o passo a passo e entra em ação. Porque ideia por ideia, ela morre ideia. Então, dreams come true. Você só torna realidade quando você botar um planejamento, que dia e hora você vai fazer cada tijolinho para virar um prédio. Muita gente sonha com um prédio, mas hoje, amanhã e depois não colocou o primeiro tijolo, então nunca será prédio, né? Morreu um sonho. O cemitério tá cheio de sonhos, inclusive. Né? Ideias todo mundo tem, né? Então todo mundo tem 1000 ideias maravilhosas, mas quais elas se tornaram de fato realidade? Tem poder quem age, então... E aqui é só após, né? Somente pós-graduação, 19 anos só com pós-graduação. Então é totalmente focado para pós-graduação. Então, quando você tem uma graduação e tem uma pós, a pós é um paralelo. Aqui não, é total foco em pós-graduação. Então, a gente fica dedicação exclusiva para curso de pós-graduação. Então, a gente aplica a metodologia japonesa chamada Kaizen. É a melhoria contínua. Então, todo dia a gente melhora. Se você melhorar 1% todo dia, a gente melhora mais de 300% durante o ano. Então, o Kaizen a gente aplica em todos os processos, né? Então, tem POP, tem processo, tem planejamento, tem checklist. A gente usa muitas ferramentas de gestão, porque além de eu ter feito
odonto, né? Eu sou advogada e fiz MBA em gestão empresarial. Mas quando você vai contratar uma agência, você precisa falar a linguagem da agência, que é LEED, CPA, CPC, CAC. Então, eu fui obrigada também a estudar, né? Eu sou muito autodidata, então eu fui estudar marketing para poder saber se a agência era boa, qual era o índice de conversão, lead, essas linguagens que se o dentista não for estudar, ele não entende nem o que é. Vai contratar um serviço e não vai saber o que o serviço está de fato entregando porque ele não entende. Exatamente. Acontece muito isso. Isso, então eu estudei para poder falar a linguagem das agências. E agora a gente já estudou também a linguagem da IA, que é a inteligência artificial, porque a odontologia vai sofrer, o mundo vai sofrer mudanças em todas as áreas, devido à inteligência artificial, né, que acelera acima de um poder humano, né? Exato. Então é imensurável a evolução que virá através da inteligência artificial. Tudo, querendo ou não, vai ser afetado. Já está sendo afetado, vai continuar sendo afetado ainda mais. Todo dia sai uma IA diferente. Todo dia tem um programa que fala uma conversa ali, um programa que o pessoal está estudando hoje pelo chat GPT em inglês. Só falou sobre o intercâmbio, sobre o visto americano. Eu estava escutando sobre aprender inglês sozinho em casa. Hoje você pode conversar com o chat GPT. Eu falei, rapaz, deixa eu ver como é que é. Fui testar, você conversa com o chat. Chat, você é americano agora, vamos conversar com você nativo, quero conversar só em inglês agora. Ok, let's go. E pronto, e começa. É só a conversa ali, tudo em inglês. Você não precisa nem, às vezes, fazer um curso em inglês mais, porque tem tudo na palma da nossa mão. Exatamente. Então, o dentista, até a odontologia, ela já tem muita influência da tecnologia, né? Que hoje o fluxo digital acelera todo um processo de confecção de uma prótese, né? Então, quando você escanear, o laboratório já recebeu. Então, se for um caso simples, você consegue pedir para o paciente esperar e ele já sai com o definitivo em 1 hora, 2 horas. Se o laboratório está interligado naquele momento do atendimento, você não precisa mais confeccionar provisório. Ele já sai com o dente definitivo. Então, a celeridade valoriza o seu trabalho. Então, quem trabalha com a tecnologia, na odontologia, também já está, né? Classe A, B, entende? Então, você consegue valorizar, cobrar melhor. Então, nossos cursos estão sempre atentos para estar colocando o que há de mais moderno no mundo, né? Porque hoje, com esse mundo globalizado, o que chega nos Estados Unidos já está aqui amanhã. Não é igual antigamente que um negócio vai lá, o lançamento nos Estados Unidos, e daqui a quantos anos? Não existe mais essa barreira, né? Lançou, a gente já está ouvindo lançar lá fora. Mas já tá aqui, o iPhone chega amanhã o lançamento, né? Então... Ainda tem uma barreira aqui, principalmente a financeira, que não tem como fugir disso, mas... Então, às vezes, a gente mesmo que não se valoriza, porque a informação chega, o contato a gente sabe mais rápido das coisas. A senhora acabou de comentar. Saiu um produto tal lá, que é mais rápido, saiu hoje, lançou hoje, aqui no Brasil já tá chegando a informação. Então não tem mais essa demora. O negócio é a qualidade que a gente consegue oferecer, porque as pessoas escolhem não se aperfeiçoar, ou então não se, como é que eu posso dizer assim, não se profissionalizar de alguma forma. Pegar a inteligência artificial para introduzir no seu mercado ali, no seu consultório, na sua instituição, que seja, todo um sistema é afetado por isso. A qualidade, no geral, melhora no atendimento e o próprio paciente é o beneficiado de tudo isso. Aí a gente já criou aqui um atendente de IA, né? Que aí, meu time comercial, por exemplo, tem 2 pessoas que não existem, né? Sim. As 2 pessoas são atendentes de IA. A gente já aplicou e já está funcionando ao vivo e a cores, né? Não é uma teoria, eu sou muito de execução, entendeu? Então, eu sou muito obcecada para estudar aquilo que eu acho que é necessário e eu sou obcecada para aprender, não adianta. E para executar, pelo que eu estou vendo também. Isso. Que é o mais importante, porque... Se não executar nada, só ficar ali no imaginário. Quem estuda muito não executa fala que ele tem overdose de conhecimento. Você só vai ter sucesso se você executar, não tem que colocar em ação. Exato. Então a gente já colocou. E ajuda demais, porque aí o lead esfria. Então, nesse caso, o lead não esfria, porque o atendente de IA atende melhor do que muitas atendentes bem treinadas. Exato. E atendente de IA é assim, não fica doente, não fica TPM, não falta, não se interna, não tem licença maternidade, não tem mau humor. Não tem mau humor, entendeu? Então, é muito maravilhoso. Mas para chegar nesse estágio que eu estou agora, claro que eu estudei muito para poder saber como chegar nesse estágio de estar funcionando. E o custo?
Porque todo mundo já sabe, já ouviu falar, mas eu pergunto se já instalou, não tem, né? Sim. Então por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu estou um passo à frente. Porque eu já vejo que já está chegando igual um rolo compressor, então você não pode ficar de fora. Ou você se adapta ou você é esmagado. Fica de fora, Então a gente já está usando bastante, né? Sim. Então o meu sistema financeiro, se eu arrastar o boleto, ele já extrai todos os dados e eu só dou ok. Porque a inteligência vai fazer a leitura do documento. Então antes era assim, você vai pegar o boleto impresso, aí vai lá, agenda, pagamento para tal dia, o valor é tal coisa, entendeu? Hoje não, ele extrai tudo, até o código de barra ele já leva. Então é meio segundo que ele roda, né? É muito mais rápido e a chance de erro é menor. Não tem falha, eu não vi, dá uma informação e passa errado um dado. Mas é bem importante, né, a gente conferir, porque inteligência artificial não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com a resposta. Sim. Então, na área do direito, já estão tendo muita cautela, porque a IA falou tão embasadamente de que existe tal lei, tal cláusula, tal... Nem existe a lei, entendeu? Só que o IA fala tão bem embasada, assim, de uma forma tão maravilhosa, que até o próprio advogado fica em dúvida se essa lei... Será que essa lei existe mesmo, que eu nunca ouvi falar? Mas que a IA inventa. A gente ouve falar assim, a IA vai substituir, vai acabar todas as profissões. Não vai acabar todas as profissões. Ela pode ser uma auxiliar, justamente porque tem que ser uma pessoa que domina o assunto para poder utilizar o IA para analisar que ele realmente está correto ou não, entendeu? Então, se um leigo utilizar, ele vai colocar do jeito que ele vem, e às vezes a IA inventou. Sim. Então, o que aconteceu com uma grande empresa? Ele pediu indenização milionária de uma pessoa que é da área financeira e causou prejuízo gigantesco porque ele entregou um relatório tal qual o IA gerou. Mas era falso, entendeu? O resultado, então, deu um embasamento equivocado para a empresa, criando prejuízo gigantesco. E ele teve que pagar uns 300 milhões de dólares, tipo isso, entendeu? Um valor bem alto. Sim. Então tem que ter cuidado. O IA não é assim para substituir. Claro, várias profissões vão ser afetadas, inclusive umas não vão mais existir. Mas para várias áreas ele é um auxiliar acelerador do seu processo. Que você levava 2 dias para fazer, você faz em 5 minutos, 10, 30 minutos. Só que a senhora acabou de comentar, o setor de marketing, marketing não, de vendas, comercial é afetado, né? Tinha que precisar ali, por exemplo, ia ter que ter 3, 4, 5 pessoas para poder estar conversando com um cliente aqui, tem que o outro que vai conversar com outro cliente. Com assistente digital, não, ele conversa com 20 ao mesmo tempo. Não tem limite. E roda, só que tem que ter ainda, querendo ou não, uma pessoa pelo menos para ir avaliar, deixa eu ver se isso aqui está correto, deixa eu ver se essa informação é isso mesmo, deixa eu ver se esse documento aqui, porque uma hora ou outra pode ir alguma informação que não vai encaixar ali, um boleto que deu erro, a internet que falhou, sempre vai ter alguma coisa e vai ter que ter alguém que vai dar essa assistência lá, então sempre vai precisar do humano. Mas e alucina, né? Pode alucinar. Exato. Né? Então, mas a instituição vai ser beneficiada por isso. E as pessoas não entendem que, mas muitas profissões vão deixar de... Ok, muitas profissões podem ser afetadas, mas vão ser criadas outras. Daqui a um tempo, o gestor de recursos humanos, que a gente vai RH, é recurso humano, daqui a um tempo vai ter que ter o gestor de IA. Pelo menos eu acredito que vai ter. Daqui a um tempo vai ter que ter. Porque alguém vai ter que gerenciar isso. O time comercial, você toma conta da IA para saber se ela não está alucinando, ou se ela parou de funcionar por algum motivo, entendeu? Sim. Então tem que estar sempre olhando o fluxo. Então a IA sozinha ela não vai poder se autossustentar. Tem que ter um humano para ir todo dia. Tá falando bem, beleza, tá. Hoje por algum motivo parou de funcionar, ou porque a meta bloqueou o número, ou porque tem essas coisas também, que esse ano 2026 a meta mudou muita coisa. Regras, né? Muita coisa. Mudou agora essa semana de novo já. Isso, toda hora muda o algoritmo, muda a legislação deles, né? Então ele está bloqueando desde janeiro o uso de IA direto no Meta, né? Eles querem que eu use a IA deles, por exemplo. Então tem que estar toda hora atento às mudanças, né? Porque vai afetar no seu trabalho. Agora, com certeza, tem uma linguagem que o programador era o único capaz de fazer, mas agora a IA, ela faz aquela linguagem do programador, né? Então se você for realmente estudar, você consegue executar. Claro que um programador vai ter mais facilidade porque já é a vida dele. Mas quando a gente
vai obcecadamente, né, que eu digo isso, que eu sou muito autodidata para estudar. Um dia eu fui estudar contabilidade para não contadores, porque um dia o contador fez uma coisa errada e eu tive que pagar a multa, né? Então eu falei, a partir de hoje eu vou saber, entendeu? Sim. Então eu digo sempre para ele, para várias pessoas aqui, que a gente já está há 19 anos, né? E falam, não estudar só odontologia. Porque se você desconhecer as outras coisas, você só existe o explorador porque tem o explorável. Então, exato. E aí o explorável, às vezes, por desconhecer. Às vezes, até uma infração ética do conselho do CRO é porque desconhece o código de ética, entendeu? Então, é muito importante que a gente convida o CRO para dar palestra, que eu digo, olha, eu não quero que meus alunos sejam chamados lá por infração, não por desconhecer. Agora, se ele está fazendo, sabendo, já é caso é dele, a parte, né? Exato. Então, a gente convida o CRO para fazer as palestras para ser educativa, preventiva, né? Que eu não quero que meu aluno... E eu tenho certeza que muitos dentistas acabam postando coisas que o código de ética não permite porque desconhece a lei, a legislação, sim, entendeu? A resolução. Tem preguiça de ler ali rapidinho e só vi aqui o negócio, mas não vai ler a fundo o que de fato pode e o que não pode. Mas esse é o perfil do dentista, né? Ele é muito técnico, de mão na massa, de querer, sim, aprimorar a parte técnica. De ser dentista só, né? Esse é o perfil, dentista, né? Quando ele escolhe odontologia, esse é o perfil. Exato. E o empreendedor, quem é o empreendedor? É alguém que teve alguma ideia e botou a ideia para funcionar e deu certo, mas ele é o dono da ideia, mas a ideia, quando vira uma empresa, ele tem que estudar tudo que gira em torno de uma gestão, que, sim, não é pouca coisa, né, que ele tem que estudar. Gestão financeira, contábil, RH, DP, um monte de coisa, né? Lead, além de marketing comercial, como treinar, como fazer o próprio processo de venda, tem que estar... Ou seja, tem que desenhar processo de todas as áreas, sim, né? E não pode ser aquela gestão fulanizada, que diz o quê? O fulano saiu e levou até a senha das coisas, então ninguém sabe nada, entendeu? Não, tem que ter esse conhecimento de gestão, né? Tem que ter pop de tudo. Não pode ser uma gestão fulanizada, porque às vezes a gente diz assim, porque o gerente saiu e ninguém sabe nem a senha do banco. Sim. Tipo isso, entendeu? Então tem que ter cuidado, tem que estudar, tem que ser muito estudioso de todas as áreas, não só de odonto. Agora, hoje o que eu vejo muito, né, que o dentista ele sai recém-formado, mas hoje é comum a pessoa decidir. Um decide montar um consultório, outro decide montar uma clínica com colegas, mas tem muita gente que atende em porcentagem nas clínicas, então não chega a montar o seu consultório, né? Então ele não vai ter dor de cabeça, a pessoa parou, o ar-condicionado parou, já não é mais com ele, porque ele vai lá, atende o paciente agendado pela clínica. Então tem muito esse perfil hoje, que não tem nada de errado. Porque tem dentista que não nasceu para ser gestor, então não é inventar A grande maioria, na verdade. Então não é inventar de montar uma cadeira. Montou uma cadeira, você já é empreendedor, né? Sem ele perceber, ele já é um empreendedor, ele tem que saber de tudo. Exato. E na hora que ele peca por desconhecer, ele vai pagar multa por atraso, multa por não fazer ou por fazer errado, entendeu? Então é muito abrangente a questão de ser gestor. Então eu acho que o recém-formado não deveria de cara montar um consultório, porque antigamente montava já ficava rico, mas hoje o mercado é outro. Então sim, você tem que dançar conforme a música. Você tem que se desenvolver em muitas áreas para de fato conseguir gerar um valor para você, uma gestão de qualidade, né? Isso. Que, como a senhora falou, antigamente era fácil, montava uma cadeira e você ficava praticamente já rico, porque era um dentista para quantos habitantes ao seu redor do seu consultório ali. Então todo mundo meio que já ia ali. Hoje em dia, você abre um consultório, tem mais... Na nossa rua, nossa clínica, só na nossa rua tem 3 com a nossa. 3 clínicas na nossa rua. Na rua de cima tem 2 consultórios, e aí, fora o principal, tem prédio do lado comercial já. Então, assim, é rodear. Todo canto que você vai, hoje tem uma clínica. Então, você tem que fazer o seu público, é diferente. Para fazer o seu público, você tem que entender de marketing, você tem que entender de gestão, tem que ter a questão dos leads. Quando o paciente for te procurar lá, como é que eu vou responder? Eu vou responder de forma, é R$200 a consulta. Pronto, é só isso? Você não cativa, você não agrega um valor, não tem nada diferente na forma de falar. Se é robotizado, se é no caso uma IA que você usa, ou se é a pessoa mesmo que vai estar ali falando, como é todo esse processo que é feito. Tem gente que se forma
acha que é fácil, que é só botar uma cadeira, que nem era antigamente, e hoje em dia não é mais, e as pessoas, principalmente os dentistas, não entendem que não é mais desse jeito, a gente precisa estudar. Não à toa a gente está fazendo isso aqui, esse formato novo do canal, tudo, exatamente para mostrar para as pessoas que se você não se atualizar, que se você não fizer algo diferente, você não vai se destacar. É aquele sonho de odontologia por amor. Odontologia por amor, não é a realidade. A gente sabe que todo mundo precisa de comer, viver, pagar aluguel do carro, da casa, pagar comida do filho, comprar o pão de todo dia. E para isso não é o amor que vai sustentar, é dinheiro. Querendo ou não, pra gente ganhar dinheiro no nosso mundo, a gente precisa amar o que faz, mas precisa fazer muito bem feito. E aí não adianta só amar, a gente tem que saber o que tá fazendo. E você não sai hoje em dia a gente não sai da faculdade sabendo fazer nada, a gente sabe ser técnico. A gente sai da faculdade sabendo extrair um dente, fazer uma restauração, e fazer um procedimento ali de limpeza, mas a gente não sai aprendendo a gerir um consultório. Quanto é que custa a minha hora clínica na cadeira ali? Se eu for atender um paciente de extração, 1 hora atendendo aquele paciente, quanto eu gastei naquela extração? Quanto é uma ampola de anestésico? Quanto é o grau cirúrgico que eu estou fazendo? Quanto é as coisas que eu estou utilizando no consultório? As pessoas não sabem precificar, porque na faculdade não ensina. O que eu vejo muito é assim, às vezes a gente até promove cursos de outras áreas, mas às vezes o dentista não cria esse interesse, então ele só reclama que não sabe e nem busca saber. Não busca saber. Então, às vezes, quando está com 10 anos de formado, ele está no mesmo estado que ele recém-formado, que ele já ouviu falar que tem que estudar. Aí ele não está presente nesses cursos diferentes, entendeu? Então, ele não busca, que nem eu tenho uma dificuldade, amanhã eu quero saber, acabou, se eu vou saber. Entendeu? Então eu botei aquela determinação e vou saber. Não importa se eu não sei de nada hoje. Então, termos novos, todo dia tu fala para ver, um dia já fica comum. Entendeu? Exato. Então tem que superar e deixar da resistência. Supera. Qualquer coisa difícil vai ficar fácil. Se você repetir 1000 vezes, duvido se você não vai conseguir dominar o assunto. Então, você tem que ir atrás de estudar. Ser estudioso, nato, e parar de ficar com dopamina fácil, passando o dedo na rede social, que isso nunca vai te levar a nenhum lugar, entendeu? E aí, a grande questão é que a pessoa, às vezes, confunde com o atendimento de IA, que ela não é robótica. O que é robótica é bot. Bot é escolha 1, 2, 3. Se tu escolher 4, ela disse não entendi. Aí ela já trava ali. Não, IA não, ela é atendimento humanizado e o paciente não consegue distinguir se não é uma pessoa. Entendi. Inclusive, atende 1000 vezes melhor do que uma atendente bem treinada. Outro dia, um paciente estava falando assim, Lana, você pode me passar o seu telefone particular, pessoal? Mal ele sabe que a pessoa nem existe, que é IA, entendeu? Porque ela foi muito educada. E aí ela disse assim, desculpa, mas eu não tenho um telefone pessoal para lhe passar. Entendeu? E a IA tá dando cantada pra IA, entendeu? Pra você perceber que é humanizada, que não consegue perceber a diferença. De vez em quando eu mesmo me pego conversando com o chat, falo, bom dia chat, tudo bem? Oi, me ajuda com isso aqui? Claro, posso te ajudar, porque é tão... Você fica ali, não, eu tenho que falar, porque vai que um dia essa IA se revolta com a gente aí, faz a revolta das IAs. Mas de qualquer forma, realmente você precisa se especializar, você precisa se profissionalizar de uma forma que não é só na sua área de fato. E aí as pessoas acabam esquecendo desse lado de melhorar a cada dia, né? Falou que 1% todo dia é melhor do que não fazer nada, ou então querer melhorar 20% todo dia e não consegue porque no dia 2 cansou. Tem um valor agregado, Exato. Né? Porque se você for igual aos colegas do lado, aí você tem que brigar apenas pelo preço. Então, Exato. Se lá é 200, você cobra 199. Aí, outro dia, ele já cobra 198. Então, é briga por preço. Então, você tem que entender que tem que aprender a agregar valor, inclusive ter conexão e pessoalidade, porque ele gostou de você. Então, se alguém do lado for cobrar o mesmo valor, ele gostou de você. E você é único. Conectou com a sua pessoa. Sim. Ele deu credibilidade. São duas coisas que já vende automaticamente. Vende sem vender quando você está realmente, genuinamente ali, disposto para ajudar. Que o mundo, ele gira sempre em torno de ajudar. Sim. A gente está aqui para ajudar dentistas que precisam ter uma formação de excelência. Você, dentista, existe para ajudar o paciente a resolver um problema odontológico e resolver a questão da autoestima e de uma transformação daquela pessoa. E ela está bem feliz para
para ajudar o seu filho, que quando ela está bem, consegue ajudar todos ao seu redor. E assim por diante. A gente existe para ajudar o próximo. Sempre tem que ter uma missão. A gente precisa, né? Então eu digo sempre assim, quando a pessoa se forma, primeira coisa, onde que eu monto? Não depende do seu perfil, entendeu? Você tem que escolher perfil. Se você gosta mais da classe A, você vai se posicionar em tal local, com consultório nesse estilo. É igual eu digo assim, se alguém montar uma Zara com uma vitrine de pé direito de 3, 4 metros lá na ZL, a pessoa nem entra, porque mesmo que seja o produto barato, só de ver, ele acha que já é absurdo, de cara nem entra, entendeu? Então tem que ter o quê? Congruência. Exato. Primeira coisa, você tem que se identificar, se autoconhecer. Então, o autoconhecimento é primordial para qualquer pessoa de qualquer área. Então, se identifica. Não, eu gosto mais de trabalhar com a classe C e D, então o bairro que eu quero colocar é perto da minha casa, que eu gosto mais. Então, ele se identifica. E todo mundo terá sucesso quando ele está colocado, posicionado na maneira correta, no local correto, da forma correta, entendeu? Perfeito. Então, tem que ter congruência. E qual é a área que eu devo ir? Não vai, porque a clínica está precisando de orto, eu vou fazer orto. Pera, se identifique, vivencia orto para saber se é isso que você quer. Vivencia. Todo mundo sai da faculdade um sonho de ser buco. O professor da graduação foi tão excelente que floreou bastante, conseguiu estimular ele, que é uma especialidade maravilhosa, né? Aí os alunos saem encantados como dentista procurando buco. Mas eu pergunto, tem vaga no hospital para você atuar todo dia? Tem processo seletivo? Tem concurso? Ou você vai tirar só dente do siso, terceiros molares? Então veja qual é o investimento e o que o mercado tem para você. Porque ter título de buco para colocar na parede e ficar tirando o dente terceiro molar, eu acho que se fosse eu investiria num curso de capacitação de terceiro molar, que é focado, entendeu? Porque a maioria vai estar fazendo o que? Terceiro molar. Exato. Então veja, o tempo é uma coisa que nunca volta. Não é nem só o investimento financeiro, é o tempo. Aqueles 2, 3 anos da especialização, além do investimento financeiro, o investimento do tempo, ele nunca vai voltar, né? E aí, no final, tá com título e não tem campo de trabalho. Então, tem que analisar muito bem se tem como trabalhar como buco, que é o teu sonho. Às vezes, eu vejo muito recém-formado que odeia ainda porque o professor da graduação traumatizou ele na endodontia. Só que a endodontia moderna, que a gente utiliza todos os equipamentos modernos, é uma endodontia leve, light, acelera, entendeu? Não fica demorando igual antigamente, a gente demorava 6 meses para fechar um molar. Exato. Aí trocava curativa, não sei o quê. E hoje, com essa evolução tecnológica e de medicamentos, a gente consegue fazer tudo numa sessão única, dependendo da condição do dente, né? E tem paciente que até você acha que é mentira, que o dentista não é bom porque ele faz só em uma sessão. Porque na época, antigamente, quando eu fazia canal, era 3, 4 sessões que eu tinha que ir. Isso, e hoje, exatamente. por ser uma, ele acha que o dentista está me enganando. Tem equipamento de instrumentação, de localizador apical, microscópio odontológico, tudo a gente tem aqui. Então, a gente consegue, com tecnologia, além de acelerar, entregar algo de excelência, né? Exato. A gente consegue até tratar coisas que antigamente já era condenado. Tipo, teve uma perfuração, mas é acessível. Dá para fazer o acesso, tem materiais modernos, né? Que a gente consegue recuperar o dente. Já era extração, né? Exato. Então, hoje a gente tem o implante para quem perdeu o dente, para poder ter o dente. Mas hoje a gente já ouve falar, e isso vai até acelerar com o uso do IA, é que hoje já tem como nascer dente, colocando célula-tronco, sei lá o quê. Então, a gente já está ouvindo isso, né? Então, tem que se ligar aí que daqui a pouco... Até o implante dentista não vai mais existir também, porque, né? Porque a IA vai dominar tudo. Entendeu? Então, a gente tem que estar de olho, porque a gente está ouvindo hoje... Mas a gente está vendo que as terapias de até câncer está mudando muito, né? Tá tendo solução, tipo aquela doutora lá brasileira que colocou a polilaminina, que é aquela pessoa que ia morrer tetraplégico, começou a ter movimentos. Então, a ciência, ela evolui muito, né? Sim. Então, a gente tem que acompanhar a evolução. Acabaram de descobrir, se eu não me engano, acho que foi na China ou foi na Coreia, um dos dois. Um desses dois, mas acho que foi na China. Sobre a cura da diabetes. Eu ouvi dizer Alzheimer, também, diabetes, um monte coisas de coisa. Que ninguém imaginava que um dia ia poder ter um tetraplégico voltar a andar e tá aí, voltando, sabe? São coisas que o mundo vai girando, vai acontecendo e a gente, se não acompanhar, vai ficar para trás mesmo.
E a doutora Tatiana, ela estuda isso desde 1997, né? Então, 29 anos atrás que ela começou esse estudo, que agora ela tá vendo esse milagre todo, né? Olha aí. Então, é uma esperança muito grande para quem ia ficar até a morte tetraplégico, sem esperança, né? E voltando agora. Alzheimer também, né? Exato. Tá tendo muita evolução no tratamento do Alzheimer, porque a Alzheimer é bem complexo, né? Para quem tem alguém com Alzheimer em casa. Sim. Graças a Deus, a mamãe tem 93 anos, vai fazer 94 e não tem nada disso. Infelizmente vai acontecendo, mas graças a Deus o mundo tá vindo, tá trazendo novidades pra gente sempre. E só que as pessoas têm que se aperfeiçoar, têm que acompanhar essas mudanças. E a gente tá falando, a nossa classe, infelizmente, não gosta de acompanhar mudanças. Não gosta. O porquê eu não sei, mas é uma coisa já tradicional. Só gosta de ser técnico, de saber fazer aquele procedimento ali, mas esquece de olhar todo um avanço que está tendo ao redor dele também, né? E tem outra coisa que eu falo, marketing não vai fazer milagre. Vou pagar 5 mil para a agência e colocar 3 mil de tráfego pago. Ele não vai fazer milagre, porque não se consegue vender o que é ruim. Primeira coisa, a entrega tem que ser de excelência, certo? Sim. Outra, tem que condizer. Por exemplo, às vezes você vê um marketing, você vê um print de uma foto e vai no hotel. Mas quando você vê a foto de um colchão, a gente não consegue saber se é duro ou mole. Aí quando você deita, tu sente o estrado na costa. Sim. Você acha que você vai falar bem do hotel, vai indicar, vai voltar? Nunca mais, entendeu? Então o marketing não vai fazer milagre, porque o dentista tem o hábito de dizer assim, não, é porque eu vou contratar uma agência, eu vou pagar não sei quantos mil e fazer o tráfego. Aí o tráfego mal pago é que vai trazer lead desqualificado. Entendeu? Aí tem 1 milhão de lead novo e não converteu nenhum. É igual comprar seguidor, que tem 200 milhões de seguidores, mas vende o quê? O que interessa é conversão. Pra que marketing se você não é capaz nem de conseguir manter o seu próprio paciente? Sim. Ele faz e nunca mais volta, ele faz o tratamento e nem indica. Então, se você nem é capaz disso, pra que quer novos leads? Só quer saber de novos? Seja capaz de manter os seus. Os antigos não conseguem manter. Porque hoje, em 19 anos, praticamente nem tem tráfego. Nem lembro, fizemos tráfego muito pouco, e marketing também é interno, faz o que dá para fazer, mas de 10, 9 vem por indicação, e muita indicação já é, não, eu já conheço 10 pessoas que já fizeram curso, ou então, não, é porque eu já queria sempre fazer aqui, já ouvi falar bem. Ou, eu digo assim, às vezes a pessoa até nem me conhece, mas quem conhece nunca falou mal, né? Então já é bom, porque 19 anos, se você falhar muito, você vai estar na boca do povo. E nem teria sobrevivido 19 anos se fosse ruim. Vamos ser bem sinceros. E sempre digo, né? Manaus é uma cidade grande de muros baixos. Todo mundo sabe o que o vizinho está fazendo. Exato. Então você tem que se policiar, porque se você pisar na casca de banana hoje, amanhã todo mundo já sabe que tu levou um tombo. Então, é isso. É cuidar de fazer o seu melhor, dentro do seu limite do melhor, fazer a entrega de excelência. Busque a excelência, porque até o paciente ou o cliente, ou de todos os níveis, vai perceber que a sua dedicação foi extrema. Vai falhar? O ser humano não pode falhar, né? Até quem não faz nada já está errado. Então, claro que a gente não está isento, né? É o ser humano. Mas a gente vai sempre buscar de entregar excelência. Essa é a orientação que eu dou. E ser genuinamente uma pessoa como um ser humano maravilhoso, né? Porque título não tem valor se o ser humano não é bom. Acima do título é o ser humano, eu digo sempre. Então, aqui é um curso, mas deu atendimento que se fosse a sua mãe, você ia gostar de deixar ela esquecida lá 2 horas, 3 horas? Se fosse a sua mãe, como que é melhor ser atendida? A gente vai dar aquela entrega como se fosse a sua mãe. Eu falo pro colaborador, para ele entender o grau, entendeu? Mesmo que ele não pague nada. Ele é um ser humano. Não interessa. Não pode, tem que ter o mesmo tratamento de quando eu era dentista e atendida, que é 5 mil de entrada e um salário mínimo de manutenção por mês, que quando eu atendia orto, né? Mas esse mesmo tratamento é o que merece quem chega aqui e paga uma taxa simbólica, entendeu? Porque não tem nada a ver, questão de ser humano, de entrega, de excelência, independente de ser rico ou pobre. Sim. Por isso que eu não concordo que o SUS, o tratamento é péssimo. É errado. Não é para ser, pelo menos assim, né? É, completamente errado. Então, uma colaboradora tinha ido no posto de saúde e foi mal atendida. Olha como é que é. Quando foi outro mês, essa moça bateu aqui. E quem foi atender? A pessoa que ela tratou mal. E como que a colaboradora tratou?
tão bem que deve ter feito ela se sentir mal do jeito que ela tratou outro dia, entendeu? Então tem que dar esse treinamento para quê? Na hora de contratar, valorize o ser humano. Então, às vezes, aqui a gente pega até a pessoa que não tem tanta formação técnica, mas eu ensino. Porque caráter não tem como mudar. Técnica a gente consegue mudar, a gente consegue ensinar. Isso é fácil de aprender. Caráter, como você disse, é muito difícil. Integridade é topo de pirâmide, entendeu? Não tem como negociar. Então, é muito cultura da empresa, né? Aqui, eles sabem que a régua é alta, que a gente entrega excelência e que o E do IEP é vermelho porque é excelência. Sim. Então, tem gente que não serve para trabalhar comigo, porque não aguenta, né? Porque é mimimi, né? A geração nova, às vezes, muita gente, né? São dispersos, desfocados, está acostumado com excesso de tela e não tem foco na solução. Então, a gente vê as características. Tem gente que não serve para mim, para trabalhar junto, né? Depende muito do perfil. O perfil daquele que está disposto a estudar, de ouvir, melhorar, todo dia melhorar. Porque o que é um feedback, mesmo que seja um negativo, é uma oportunidade para que ele aprenda e evolui. Sim. Então, quem não está pronto para ouvir um feedback não vai evoluir, porque não está pronto para ouvir. Não sabe ouvir. Entendeu? Então, esse não serve, não está alinhado com a cultura da minha empresa e ponto. A senhora pelo menos pelo que eu estou entendendo, a senhora no caso, vem da cultura japonesa, é isso? Sua família japonesa? Só no sangue, né? Porque o meu pai e minha mãe são japoneses mesmo, então eu sou Nisei. Uhum. Então já tá no sangue, é cultural. A senhora que nasceu aqui mesmo, no Brasil? Nasci no Brasil, mas meu pai e minha mãe são japoneses lá do Japão. Então a senhora pegou basicamente a cultura japonesa e tá na sua veia mesmo. Aí tem o quê? Um pouco de conflito de cultura, né? Sim. Porque, às vezes, muita gente fala assim, mais ou menos. Não existe mais ou menos, faça o seu melhor. Exato. Se destaca, porque fala assim, a odontologia tá, como é que fala? Saturado. Pode botar 1000 dentistas. Mas se você é a doutora, já vai começar a se diferenciar da multidão, entendeu? Se você tem que ter valor agregado e se diferenciar, porque todas as cabeças estão no mesmo tamanho, mas o seu diferenciado tá a cabeça mais alta e todo mundo vai enxergar com aquela cabeça em destaque. Então você tem que se posicionar dentro do grupo ou da comunidade ou do público-alvo que o seu perfil é dita, entendeu? Sim. Não, eu perguntei sobre a questão do Japão porque realmente é uma questão cultural lá, da questão da educação, a forma de tratar com o ser humano, né? Não só o ser humano, mas tudo é muito organizado, a educação, no trânsito, com as pessoas, nas escolas. Tudo funciona. Então, essa metodologia, eu acredito que sim, de fazer acontecer as coisas da empresa, é o que eu acredito que faz a empresa ser, no caso o instituto, ser grande, né? No sentido de tratativa com o ser humano, porque uma das coisas que eu sempre escuto de reclamação aqui em Manaus é que o atendimento parece que a gente está fazendo um favor durante o atendimento com as pessoas. A gente vai num shopping, vai num mercado qualquer e você vai passar ali no caixa e parece que você está fazendo um favor. Aliás, a pessoa que está te vendendo é cultural, exatamente. Cultural. E aí a pessoa é grossa com você de graça, assim, não dá um bom dia, não dá boa... É quanto? É CPF na nota? Sabe, parece que olha pra gente com raiva. Você não fez nada pra ela, mas ela te trata desse jeito. E aí qualquer coisinha diferente que a gente tem aqui, você já agrega muito valor, porque não é cultura, pelo menos aqui no Amazonas, não é tão cultural a questão da educação no atendimento, no serviço ao público. Uhum. E aqui a gente, se tiver qualquer coisinha, ela falou, uma IA já conquistou um cliente. Então, eu queria casar com a minha IA, dando cantada. Imagina. Dando cantada, pedindo telefone pessoal. No meu IA já foi isso, as pessoas estão carentes de qualquer coisa, de qualquer atenção, mínima atenção, as pessoas já estão ali, meu Deus, eu tenho que ir em cima disso, porque é diferente. Então, acho que isso é o que cativa mais. No Japão, a atendente, ela anda bem vestida, igual uma aeromoça. Então, o time comercial, o atendente de balcão, elas são impecáveis, maquiada, bem vestida e fala assim, seja bem-vinda, entendeu? Com uma alegria, com um sorriso no rosto. Aqui a gente vai, né, como você falou, na drogaria ou no supermercado, a gente que tem que falar obrigado. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, de nada, que a pessoa nem falou, entendeu? Tipo assim, de nada. Como se fosse uma obrigação. Ainda bem, né, que tu agradeceu. Poxa. É muito cultural. Não, e como eu falei, a questão da cultura é totalmente diferente. Por exemplo, a senhora, parabéns, eu fico agradecido pela sua honra em ter a questão do horário. A gente estava esperando aí na frente, acho que vai dar o horário,
Foi, não, tá, deu 13h30 certinho, vamos lá. E chegamos, a senhora chegou também no horário. Isso, querendo ou não, tudo faz de muita diferença. Porque isso não tem aqui, o hábito das pessoas é chegar depois, deixa eles esperando e tá tudo bem. O atraso pra gente significa que a gente não respeitou o tempo do outro. Tudo é cultura. Exato. Né? Então, às vezes, quando você tem uma empresa, você tem que tirar as pessoas que não estão alinhadas com a cultura da sua empresa. O que é cultura? É o jeitinho do dono. O que você tolera. Então, é o teu jeitinho. Você tolera que o cara chega todo dia atrasado? É o teu jeitinho, é a cultura da empresa. Se você chega atrasado, provavelmente o rapaz também vai fazer. O seu funcionário vai fazer do mesmo jeito. Então, se tem regra, tem que exigir que se cumpra. Então, é cultura. Claro que a disciplina no Japão é incomparável, né? Se você lá, não precisa nem ter lei, porque se você sabe que tem essa regra, ele vai cumprir. Não precisa. Aqui não. Não tem polícia, então bora beber. Então não tem polícia, então bora aqui na contramão. Então, aqui é muito mais difícil. Parecia que tinha que ter uma polícia em cada rua. No Japão, não. E agora tem, de fato, né? Agora tem aqui, né? Tem os policiais nas esquinas, né? E agora até câmera e policiais. Tem como estar em cada rua de Manaus. Não existe essa possibilidade de ser verdadeira. Então, lá não. Tem regra que se aprende desde a escolinha. Então, lá já sabe como é. Não precisa se preocupar, porque já vai cumprir. Ninguém fiscaliza para saber se, não, ninguém tá vendo. Entendeu? Não existe isso. É cultural mesmo. Isso é fascinante. A senhora começou um pouquinho sobre como é que foi a sua formação. Eu queria entender como é que tudo começou para a senhora. Começou com a advocacia, começou com a odontologia, se teve alguém que lhe inspirou, se foi alguém que a senhora olhou e, não, eu quero ser que nem aquela pessoa e foi trilhando aquele mesmo caminho. Como é que você chegou? Foi assim, porque na minha casa tinha um consultório, porque minha irmã mais velha já era dentista. Então, a minha irmã me fazia ser secretária lá para ajudar, porque antigamente não tinha nem ASB, né? Qualquer pessoa ajudava o dentista antigamente. Aí eu era bem jovem, acho que tinha uns 15, 16 anos, eu ajudava a atender os pacientes para dar sugador, auxiliar. Aí eu acabei indo por esse rumo, entendeu? Porque aí eu via que dentista que tem seu consultório tinha aquela certa liberdade, porque pelo meu perfil eu não nasci para a área militar, que mesmo que seja uma coisa não muito correta, tu tem que falar sim, senhor, e tem que executar, e não é meu perfil, já me conheço. Então eu digo, eu em vez de ser mandada, né, eu prefiro mandar, então eu vou ter o meu negócio próprio. Segundo ponto, se eu quiser eu faço o meu horário. Então, se eu quiser dormir a manhã inteira, eu atendo só à tarde. Então, eu tenho uma certa liberdade. Então, você já tinha esse contato já, no caso, com a sua irmã, que já era dentista formada e tinha um consultório próprio? Em casa. Já era em casa o consultório, né? Se bem... Isso foi em que ano, sabe? Tem uma ideia? Lembra? Mais ou menos? 86, 90. Isso então era uma época boa da odontologia, que não tinha ainda tanto... Todo mundo meio que ainda tinha oportunidade fácil, né? Você se formava, conseguia abrir um consultório e crescer ali de uma forma mais tranquila, né? Porque não tinha internet, não tinha... A divulgação era basicamente rádio e revista, né? Lista telefônica. O consultório tinha revista e lista telefônica, que é a listas amarelas. Ela é lista. Época Mas boa, desde aquela época era assim, mesmo que tivesse pouco dentista, a gente conquistava muito paciente porque já guarda, né, que... eu perguntava assim, mas por que na lista amarela ali, ou na telelista, tem 500 mil dentistas? Por que você escolheu essa pessoa, que somos nós, né? Qual foi o seu critério? Porque japonês por si só já é correto, né? Então já é estudioso. Já tinha essa vantagem, né? Já tinha 10 passos na frente. Então, a maioria que a gente perguntava era por isso. Já por ser japonês já era um ponto a mais. Que bom, né? Que já teve esse impulso aí. Porque já está culturalmente integrado no japonês, né? Sim. Então, as qualidades das coisas, né? A qualidade é melhor, né? As joias são altamente polidas, é diferenciado. O relógio japonês dura até morrer. Então, é muita coisa consagrada assim, né? Continuidade, né? Do processo. É o que a gente estava comentando ainda agora, pelo menos aqui no Amazonas, em Manaus especificamente, as pessoas têm tanta necessidade de qualquer coisa mais que chame um pouquinho mais de atenção, que seja um pouquinho mais positivas, elas, não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer isso.
uma educação diferente, uma coisa que talvez seja mais duradoura no imaginário dela, já ia ser melhor, né? Poderia na época, vocês nem avaliaram ainda o paciente, mas ele já sabia que ia ter um atendimento de qualidade, porque ele sabia que não era brasileiro. Exato. Aí quando chegava no consultório, se você fizer jus à opinião, né? Então ele, acima de tudo, o ser humano, né? Que você acolheu bem, conversou, conquistou, conectou, então já meio que já tá vendido, sim, né? E essa pessoa que tem credibilidade, né? Que é uma coisa que também é uma coisa um pouco difícil no Brasil, que às vezes, né? É o fator credibilidade. Se você conquistou, conectou e tem credibilidade, a chance de dar certo é muito grande, né? Exato. Então ele vai sair, vai indicar espontaneamente. Naquela época, boca a boca, assim como ainda é hoje. Naquela época, então, boca a boca é o essencial, né? Para dentista, pelo menos. Vai falar bem e vai indicar. Vai trazer pessoas pelo braço e vai falar, não, você não vai fazer em tal lugar, porque eu conheço que aqui é bom. Tipo, entendeu? Então é importante essa questão do ser humano, né? É você ser notável porque você foi honesto, tem credibilidade, entregou excelência e acolheu bem, conectou. Não tem milagre, entendeu? Não tem. Marketing não vai fazer milagre se o cara é grosso, se o cara é bambambam naquela área, mas não tem acolhimento, não tem um calor humano, não soube atender, não se colocou com empatia, né? Você coloca no lugar dele, ele tá com nota de 0 a 10, quanto é a sua dor é 10, ele tá mal-humorado, tá com dor. Então, você tem que ter empatia na hora, entende? E o pós-operatório, você nem ligou, fez um levantamento de seio, uma cirurgia, né, enorme. Liga para ele, veja como tá. Não, você estrela, não quer dar nem o seu telefone particular. Então, cada um pensa do jeito que quer. Mesmo que não deu particular, você pega o telefone da clínica e manda uma mensagem, nem que seja no horário comercial ali, pelo menos. É de graça e com certeza é um valor agregado gigantesco. Exato. Que eu gostaria que fosse feito se fosse no meu caso, ou no caso da minha mãe e do meu filho, entendeu? Então, se você tem a empatia, você vai entender. Então, sempre que o dentista tiver dúvida, pergunte, eu faria isso no meu filho? Dentes rígidos desgastam um monte de dente ou não desgasta, e bota um monte de resina, faceta e sobre contorno. Aí a gengiva vai ficar inflamada, fica com mau hálito. Você faria de verdade isso no seu filho? Então não faça. Essa é a melhor pergunta. Você faria isso na sua mãe? Exato. Aí você começa a ponderar se vale a pena ou não fazer aquilo ali. Essa pergunta sempre vai te levar para escolher a melhor opção de tratamento. Pode ter mais de uma opção, mas você sempre vai escolher a melhor se você fizer essa pergunta. Você faria isso? Eventualmente eu faço isso com alguns pacientes e eu reparo que eles tendem a fechar aquele tratamento ali. E eu não faço com uma forma de fechar. Eu falo, olha, tem essa opção A, B e C, mas essa opção aqui, ó, a B, ela pode ser um pouquinho mais demorada, mas ela vai te fazer um benefício melhor a longo prazo. Então, se fosse comigo, se fosse para mim, fosse para minha mãe, eu faria esse aqui. O paciente, não eu concordo, realmente, olhando, eu acho que essa é na B mesmo. E às vezes não é a que eu vou receber mais. Às vezes também não é a que eu vou receber menos, mas assim, eu tento sempre achar um meio termo para o paciente ser o maior beneficiado, porque tento me colocar. Eu tento me colocar no lugar do paciente, porque eu já entendi que essa é uma coisa que faz. E ouvir isso da senhora significa que eu estou vendo, por exemplo, poxa, eu estou no caminho certo. Sim. Como eu falei, não é à toa que já está tantos anos no mercado. Então, é uma coisa que, pelo menos, eu sei que eu, no meu particular, tenho feito acertando ali, né? Então, graças a Deus, pelo menos, é uma dica, então, interessante, de fato, que vale a pena. Os pacientes gostam de ouvir isso. E eu vivo isso na prática hoje. A senhora comentando, perfeito, é isso mesmo, então. Sua trajetória, a gente estava falando, acabou que... Então, aí no caso eu virei dentista porque minha irmã já era dentista. Então eu vivenciei ali e vi os benefícios, né? Sim. Então vi prós e contras. Então eu vou, não era um sonho assim, eu sempre nasci querendo ser dentista, que é o caso da minha irmã, era assim. Ela sempre quis ser dentista, não sei de onde que ela tirou, mas ela sempre quis e ela se tornou, né? Aí depois, como eu convivi ali, né, vi o dia a dia, acabei ficando dentista, entendeu? Mas quando depois que eu comecei a trabalhar bastante como dentista, eu via que meu dia só tem 8 horas de trabalho e eu sou só uma pessoa. Sim. Então, se você manda 1000 leads, eu não consigo atender. Então, eu tenho minha
limitação. Então, e aí numa conversa informal que o presidente do CRO falou que tinha muito dentista, quem sabe eu posso administrar curso, que aí eu consigo levar para mais pessoas um atendimento de excelência, um serviço de excelência, ensinar mais gestão, porque eu sempre fui autodidata, então eu já vivenciei a clínica, eu já vivenciei a gestão de sindicatos, então eu já vivenciei uma empresa estatutária, filantrópica, simples, nacional, lucro presumido, livro caixa, tudo isso eu já vivi na prática, então não é o curso que ensinou teoricamente, não, então eu já sei na prática. Sim. Que é diferente, entendeu? Aí quando foi em 2014, não sei que carga d'água que eu fui fazer direito, não tinha o que fazer, eu acho. Tava procurando, tava muito fácil a vida, tava muito tranquila, tô querendo problema. Eu acho, meu Deus do céu. Hoje, com certeza, se eu voltasse de novo, né, igual aquele filme Clique, que tu aperta e volta pra trás, talvez eu não faria, né, porque a gente já consegue estudar pela internet e buscar só a minha necessidade, mas acabei que, se eu já tô aqui, eu vou até o fim, tipo isso, né? Sim. Doa que o doer, eu vou até lá, e quando foi no último ano antes de colar grau, vamos lá fazer essa prova que é só de marcar. Já tô aqui mesmo? Aí eu fui experimentar a prova objetiva, que é a primeira fase, e acabei que eu nem estudei uma letra e passei, aí eu me ferrei, porque Deus está dando uma oportunidade de ir direto para a segunda fase, né? Porque não marcar. O que eu sei eu vou marcar, o que eu não souber eu vou falar assim, mamãe mandou marcar esse daqui, eu vou nesse. Aí nessa brincadeira eu passei na primeira fase. Pronto, aí eu me ferrei, porque na segunda fase não tem mamãe nenhum, né? Que aí você tem que escrever a caneta. Provar mesmo ali. Aí você escreve, sim, excelentíssimo senhor juiz. Aí tem que escrever na mão 5 laudas. Aí é calo no dedo. E dentista não escrever, né? Não, aí eu botei pra estudar, aí milagre, eu entrei de primeira e tá tudo certo, cumpri meu dever. Aí se um dia eu não tiver mais nada passando fome, eu posso advogar. Não, o pior é que eu sempre comento que o meu irmão ele é advogado. E eu fugi muito da advocacia, muito, porque ele é mais velho que eu, então ele eventualmente... Eu tenho meu irmão como referência, então ele levava o Vadimeco, levava os livros dele lá de direito, né? E eu olhava aquilo, eu tentava ler, tentava ver alguma coisa assim no livro, meu Deus, dá uma dor de cabeça. Eu abri o livro e já vinha dor de cabeça, a enxaqueca batia na hora. Eu falei, não dá, não tem como, é muito chato isso. Eu não vou ficar no odonto mesmo, que não tem como. E a senhora foi para esse caminho assim que é totalmente diferente, o oposto da odontologia, e dentista não gosta de escrever, dentista gosta de fazer ali o procedimento normalmente. Só que o que eu acho diferente é que a sua cabeça é diferente. Sua cabeça é diferente, não é vidrada só em procedimento ali, né? Só gosta de conhecer, de ver coisas diferentes. Sendo bem sincero, ouvindo tudo que eu tenho ouvido aqui da senhora, eu acho que só não teria voltado atrás, não. Porque eu tenho certeza que a senhora aproveita muito desse conhecimento hoje. Tenho certeza conhecimento é poder, eu digo pro dentista, entendeu? Conhecimento é poder. Então, se você já conhece, você vai fazer uma prática preventiva, né? É melhor prevenir do que remediar em todas as áreas, não só na parte de medicamentos, né? Então, a gente faz uma ação preventiva, a gente entende da legislação, de contratos, de prazos, de prescrição. Então, a gente entende tudo isso daí hoje. E hoje prática, é a senhora que entende, não precisa que alguém entenda pela senhora, né? Exatamente. Eu acho que é por isso que eu falo que... Acho que você não voltaria atrás, não. Sabendo hoje... Talvez estudaria de uma forma diferente. Talvez fizesse online, uma coisa semipresencial que seja ali. Querendo ou não, ia dar mais trabalho, né? Buscaria pontualmente aquela minha necessidade. Tipo, não uma graduação de 5 anos que você... Faria uma odonto legal, né, por exemplo. Que Sou especialista em odonto legal, né? Porque eu fiz... A minha pós-graduação foi em várias áreas. Desde odontologia para bebê. Então, quando eu voltei do Paraná... Eu implantei a odontologia para bebê no estado, né? Sim. Que a odontologia para bebê eu era a única na região norte que tinha essa formação de odontologia para bebê. Então, eu fiz todas as pós quase da área de odontologia. Desde PPR, prótese fixa de orelha a orelha, endo, fiz tudo. Então, até odontologia para bebê e odonto legal, né? Então, isso tudo foi válido, porque na época eu ajudei o Estado a implantar a odontologia para bebê, que é aquela de 0 a 30 meses, que previne, que então, antes, quando chegava com 2 anos, já estava com muita cárie a criança, já chega na área curativa, né? Que já é para restaurar, para fazer canal, para extrair. Aí, como não tem canal no SUS, né? Não tinha na época, aí extraía. Tinha criança que ficava desdentada.
né? E aí, como eu estudei um tempo lá em Londrina, que é Paraná, onde o índice era melhor do que o índice que a OMS apontava, porque aquela área lá do estado do Paraná, né, na época era governador Jaime Lerner, ele aplicou a odontologia para o bebê no Paraná inteiro, nas escolas, tudo na área preventiva de 0 a 30 meses. Então, pelo próprio SUS. Então não tinha mais cariados. Aí o que existia? Legal. Mais? Fluorose. Porque já vai muito criança para dentista. Já aplica nas escolas a prevenção, mas já fica a fluoretação. Aí aquela somatória. Aí compra pasta de dente que tem flu, que é alta, né, a concentração. Somatória, a gente vinha muito no meu consultório, era o quê? Fluorose, que é a mancha por excesso de flu, entendeu? Mas era outro mundo. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no CAIC da Compensa. Aí eu falava assim, meu Deus, não compensa trabalhar na Compensa. Porque era um dente podre e o resto tudo estragado. Aí eu tive que fazer uns medicamentos que eu aprendi lá na odontologia para o bebê, do meu consultório, e levava para que meus pacientes não ficavam desdentados, que tinha que tirar tudo. Então aí os molares eu já deixava fazer um curativo e eu conseguia manter os dentes do SUS, mas levava as coisas que eu comprava. Você trabalhou no SUS também, então? No CAIC, para eu poder instalar, implantar o projeto. Foi só nesse período de... entendi. Foi só então. Eu pedi para sair, porque eles queriam me dar o segundo contrato, mas percebi que eu prefiro área privada, entendeu? Sim. Então foi, no caso, foi um processo seletivo. Foi um processo seletivo. Entendi. Com a intenção de eu implantar esse projeto. Então, quando eu implantei, dei tchau, porque é o meu perfil. Mas isso foi antes do IEP? Depois? Foi antes. Foi antes. Foi antes, né? Ainda tava meio que... Não tava nos planos, né? Porque, não tinha plano, né? Não tinha plano para isso, né? Foi quando eu voltei para morar em Manaus, que na época eu morei no Paraná, né? Meus filhos nasceram em Londrina, Paraná. Meus 2 filhos. E atuava como dentista lá? Eu era dentista lá. Entendi. Aí quando foi em 2000 a gente voltou, aí depois em 2007 a gente inaugurou, né, o instituto. Aí quando foi em 2021 eu fiquei viúva, né, ele morreu de Covid em fevereiro de 2021. E quando foi agora em 2024, a minha filha teve pancreatite aguda e quase morre também. Então 2024 foi punk. O que eu quero falar com isso? Que acima de qualquer coisa você tem que ter uma mentalidade forte. Porque se você tiver um embate, né, que a vida pode gerar esses problemas que pode mexer com tua mentalidade, teu psicológico, né? Então se você não mantiver ferramentas para você se manter em pé, você pode entrar em depressão, crise de pânico, crise de ansiedade. Tudo isso eu consegui superar, graças a Deus. A senhora comentou essas situações agora que aconteceram dentro dessa sua trajetória. Claro, 2007, né? Que a senhora comentou que foi o início do Instituto. Inaugurei. Dessa trajetória da formação do projeto, foi quando a senhora estruturou tudo para começar, até hoje, para chegar no nível que está, teve alguma coisa, sem ser esses 2 fatos aí que aconteceram, ou até mesmo se foi um deles, que a senhora duvidou, ou que chegou a pensar, ou cogitar em desistir, em parar? Teve alguma coisa que quase lhe fez parar com isso? Tem um episódio muito que os alunos, né, a gente geralmente não olha para cima, mas eu tive um grave problema, um problema gravíssimo aqui no estrutural, porque esse imóvel, ele é emendado meio no vizinho, mas esse aumento dessa obra foi muito mal feito. Então, teve um vazamento grave aqui, que caiu o fogo com lâmpada e tudo. Então, tu acaba de inaugurar e tu isso foi logo no foi em 2023, parece. Aí, logo depois que a gente teve a pandemia, né, voltamos, porque quando foi em março de 2020 que deu lockdown, aí eu fiz a mudança pra cá. Onde que era antes? Eu não lembro. Em cima da Espantalho Pneus, ali no Conjunto Eldorado. Aí ali eu fiquei 12 anos. Aí eu vim pra cá, sem saber que ia dar lockdown, eu tinha assinado o contrato aqui no mês anterior, pra te ver, tudo é muito perfeito. Deus é muito perfeito, né? E eu sempre digo assim que eu sou muito abençoada, porque sempre as coisas acontecem com uma naturalidade, no tempo certo, da forma certa. No período certo ali. Então quando eu assinei o contrato, que a gente já estava planejando como seria a obra, porque aquilo era um vazio, não tinha
parede, o lado esquerdo. Sim. Era só um vazio, entendeu? Então as divisões foram tudo feitas no nosso projeto. Aí a gente já tinha assinado o contrato de aluguel, e aí lockdown. Pronto, quando todo mundo parou, eu fiz a mudança. Aí quando voltamos da atividade depois da pandemia, da primeira onda, 2020, né? Não, passou de 2 meses, 2, 3 meses, aí a gente voltou, a gente estava pronto para continuar nosso curso, que a gente segurou online nesse período. Aí depois, lockdown de novo, né? Em janeiro do ano seguinte, foi a segunda onda, né? Que é aquela forte, né? Sim. Covid muito grave. E aí meu marido e a minha mãe, que tinha 88, e meu marido, ficaram com Covid, sabe? A gente até viajou, mas minha mãe, que tinha quase 90 anos, saiu com 1 semana. Mas ele, com 1 semana, foi piorando a cada semana e entrou andando, mas 30 dias depois ele faleceu, entendeu? Nossa, foi rápido. Então a gente tem que ter o quê? Mentalidade. Porque as dificuldades todo mundo tem. Sim. E o passado nem Deus muda. Então a gente tem que trabalhar com o nosso hoje. Aí a senhora falou que foi logo depois da mudança, deu quanto tempo? Qual foi o problema? Foi que 2021 foi o falecimento do meu marido, né? Sim. Aí 2022 que a gente começou a trabalhar, aí no final de 2022, que é período de chuva, já começamos a ter problema. Em 2023 a gente desabou tudo, com lâmpada e tudo. Ah, então ainda conseguiram ficar aqui uns 3 anos então, é isso? Foi 2020? 2023, no terceiro ano. Aí no quarto ano já foi a minha filha que teve um problema grave. Agora 2025 ela tirou a vesícula e ficou bem. Aí 2026 agora que a gente está começando, não. Então, se você for fraca, você não supera. Todos são problemas graves, né? Querendo ou não, isso faz a gente dar uma balançada, mas essa pessoa já passou por tanta coisa que... mas o ser humano, ele sempre nunca é sempre forte nem sempre fraco. Ele é altos e baixos. Na hora que você ficar perene é porque tu já morreu. Não é nem saudável, inclusive, ficar muito fácil assim, tem alguma coisa errada. O ser humano é assim, entendeu? Você mesmo falou assim, que quando ficou muito fácil na odontologia, tava muito retinho, não, vou procurar um problema ali, deixa eu fazer direito aqui. Eu fiz MBA em gestão empresarial, Fundação Getúlio Vargas, para aumentar conhecimento. A senhora fez já, no caso, para abrir o instituto, gestão, né? Mas aí no curso de MBA em gestão empresarial, eu só não sabia o nome da ferramenta, mas a gente já praticamente entendeu? Sim. As coisas. Já tinha criado aqui o curso? Eu fui fazer bem depois. As coisas já estavam andando certo. Só que se aprimorar para fazer melhor. Eu só não sabia que aquilo chamava tal coisa, entendeu? Mas a gente já fazia na prática. Olha, porque com 9 anos eu era feirante na Ceasa. Uhum. Com 9 anos eu acordava 2 da manhã, eu ia para a Ceasa, terminava de dormir até 6h30, para 7 horas atender 4, 5 clientes comprando. Um queria batata, outro queria cebola, outro queria ovos, couve, entendeu? Então, eu atendia 4, 5 clientes ao mesmo tempo, com 9 anos, 10 anos. E o que a gente vê hoje com criança de 10 anos, né? Então, eu dava troco. Eu vendia na Ceasa, era muito movimentada. A nossa banca era uma das melhores bancas da Ceasa. Então, com 9, 10 anos, eu já era profissa. Então, eu aprendi a fazer, assim, uma cabeça de alho, que dá tantas gramas, eu sabia fazer conta. Então, quando eu estudava no Ida Nelson, nossa, eu tirava 10, 11, 12, entendeu? Já sobrava ponto. Porque a sua mente já era acostumada, né? A trabalhar, os neurônios estavam ativos. Então, todo mundo tem dificuldade de matemática, vixe, tirava de letra. Então, isso ajudou muito a agilidade de pensamento, somar rápido, né? Porque o comerciante, a gente aprende a fazer conta rápida, a gente consegue pensar rápido, né? Sim, muita gente que eu já ouvi a história de muita gente que veio da feira, que já trabalhou por algum tempo, teve algum contato com isso, sempre se desenvolve muito rápido, né? O próprio Silvio Santos, eu acho que é o mais conhecido que tem, que trabalhou em feira, que foi feirante, que foi comerciante, assim, né, de camelô e tudo. E ó, que foi a estrutura que esse homem montou no final agora, pelo menos. E era muito difícil, porque a gente trabalhava na Ceasa, mas a gente tinha dia de... A feira era... tinha. Mano, aí tinha que carregar tudo que a gente ia levar, e aí a gente saía às 5 da manhã para recolher as coisas lá, sabe? Para poder montar a banca lá no... Entendeu? Aí a feira hoje é em tal lugar, era aquela feira ambulante. Sim. Pelo amor de Deus. Hoje agora todo canto é uma feira diferente agora. É um sofrimento para quem a gente tinha um ponto fixo e um ponto volátil. Então levava, transferia.
E aí era um cansaço, assim, que eu era muito nova, né? Que a Ceasa ficou bom até quando eu tinha, acho que uns 13, 14 anos, acho. Que aí foi definhando, né? Por algum motivo. Aí a gente saía assim, 5 horas da madrugada para depois que todo mundo vende as coisas e que o cliente já foi embora, aí a gente vai guardar de volta e chegava em casa já amanhecendo o dia. Tudo isso faz com que a pessoa seja cada dia forte, né? Formou o seu caráter. Porque tudo que acontece na vida da gente, bom, ruim, tem algo para ensinar, para tornar o que você é hoje. Exato. O que passou hoje. Exato. Né? Então é isso. Qual o conselho que a senhora daria para quem está começando hoje? A gente conversou sobre muitas coisas aqui, né? E a senhora tem um instituto de ensino já para quem já se formou. Então, assim, ninguém melhor do que a senhora para falar sobre para quem está começando hoje nessa parte no ramo da odontologia. Seja esteja na graduação ou para quem está se formando hoje, por exemplo. O que a senhora indicaria e daria de conselho para essa pessoa? A primeira coisa que ele tem que fazer é se autoconhecer para saber que área que ele gosta, né? E que público ele gosta de trabalhar, classe A ou classe D, né? Primeira coisa é o autoconhecimento. Quem não tem esse autoconhecimento ainda não sabe muito bem qual área que quer seguir, eu até brinco com todo respeito, procure um psicólogo e vai fazer autoconhecimento sem querer ofender, né? Porque se a gente pega o caminho errado, é perder o tempo. Né? A outra questão é que eu digo assim, seja autodidata, vai estudar, continuamente estudo. Então isso vai fazer com que ele busque todas as áreas que ele precisa estudar, que hoje eu diria para você, como tem muito dentista, é muito difícil você se dar bem só como clínico geral, então você tem que se especializar em qual área, naquela que você gostaria de estar atuando todo sempre. Né? Porque quando você escolhe uma especialidade, é porque você vai fazer todo dia isso. E quando você não ama o que faz, é um fardo toda manhã acordar e dizer, meu Deus, vou ter que de novo trabalhar. Então, quando você ama o que faz, você vai sempre acordar alegre para aquele propósito. Entendeu? Então, o que diz Ikigai em japonês é o que te faz acordar todo dia. Qual o teu propósito? Essa é uma das coisas muito importantes. E ter a mentalidade forte, porque às vezes a pessoa come bem, dorme bem, faz exercício, mas se a mentalidade estiver ruim, ele estraga todo o resto. Adoece com doenças graves, entendeu? Doenças sistêmicas, porque quando a pessoa tem depressão, ansiedade, estresse exagerado, tudo pode causar o quê? Cortisol. Cortisol é igual um veneno. Se você tomar veneno todo dia, não tem como dar errado, vai dar doença grave. É isso que eu digo. E nada na vida, eu digo assim, nada é tão bom que não possa melhorar e nada é tão ruim que não possa piorar. Então, a decisão é sua. Nós temos o livre arbítrio da decisão, mas da colheita, você vai colher só o que plantar. Então, vê o que você está plantando hoje. Precisa ser japonês para poder ter essa cultura que a senhora teve? De fazer tudo certinho? Precisa ou pode ser o Manauara consegue ter isso? Não, pessoa daqui do Amazonas, pessoa normal. Com certeza, qualquer pessoa consegue ser ético, né? Que é a integridade, ser correto, ser honesto. Perfeito. Se você quer fazer algo por longo prazo, nunca pode ser querendo ganhar vantagem. Tudo tem que ser bom para as duas partes. Se alguém vai estudar aqui, tem que ser bom para mim e para ele. Não pode ser só para ele nem só para mim. Se você vai atender o paciente, tem que ser bom para ele e para você. Não pode estar dando tanto desconto que vai ficar ruim para você, entendeu? Então, tem que ser bom para as duas partes. Qualquer negociação, entendeu? Eu acho que isso é o segredo do sucesso. Primeiro é o ser humano, acima de tudo. Perfeito. Aquela coisa. Faria se fosse no seu filho? Você tem coragem de deixar alguém esquecido? Se fosse a sua mãe, você ia gostar? Então, a parte desse princípio forma um caráter. Caráter e qualquer coisa é aquela repetição diária. Ela vira hábito, internaliza, vira genética, entendeu? Isso daí, quando você muda essa geração, muda da tua geração para frente. Não importa o teu passado, qualquer que seja ela. Seja um passado ruim, péssimo ou maravilhoso, nem Deus muda o teu passado. Então, se foi ruim, deixa lá. Não deixa estragar o teu hoje nem teu amanhã. O passado nem Deus muda. Lamento o que é passado. Vai daqui para frente construir o que é seu. Perfeito. Então você decide.
Ah, mas eu não consigo superar. Também você está decidindo que quer continuar nessa. Só vai, entendeu? A decisão é sua. Ninguém muda você, só a pessoa que decide mudar. Perfeito. Essa é a minha mensagem. Perfeito. Não, eu pergunto isso porque eu sei que sempre vai ter alguém falar, ah, mas é porque pra ela é fácil, que ela já veio com essa cultura, alguém já ensinou isso pra ela. E tem sempre alguém arrumando desculpa pra tudo. Já arrumaram desculpas que eu já vi cada desculpa. Mas tem uma frase: quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Pronto. Então. Tempo é seu, se a senhora quiser falar alguma coisa, quiser falar algum recado, se a senhora quiser deixar, a senhora fica à vontade. Acho que é isso. Todo mundo tem como ter sucesso. Independente, não existe aquele negócio de mas a minha área já está saturada. Se você for diferenciado, você tem seu espaço. Faça